primos que, pelas coincidências, tornaram-se grandes companheiros, apaixonados pela vida e pelos valores da família. João Batista Fernandes nasceu em 3 de fevereiro de 1895, na fazenda Cantagalo, município de Luiz Gomes, no Rio Grande do Norte. Já Ubaldina Fernandes da Silveira nasceu em 16 de maio de 1906, na fazenda João Gomes, em Marcelino Vieira, no mesmo estado. Carinhosamente conhecidos como Didi e Ubaldina, os dois se casaram em 14 de dezembro de 1920. Ela com 14 anos, ele com 25, algo comum para a época. A união durou 67 anos, gerou 24 filhos, dos quais 9 sobreviveram. Zeneide Fernandes da Silveira, o sacerdote Dom Luiz Gonzaga Fernandes, José Fernandes da Silveira, o Dedé, Maria do Socorro Fernandes, Umbelina Fernandes da Silveira, a Nininha, Ana Emerick Fernandes, a Branca, Raimunda Fernandes da Silveira, a Mundica, Joaquina Fernandes da Silveira, a irmã Andréia, e João Bosco Fernandes. Ao todo, os filhos geraram 24 netos, 46 bisnetos e 28 tataranetos para Didi e Ubaldina. Eu tenho muita lembrança de meu pai e de minha mãe. Gostava muito da família, era muito acolhedor. A vida deles era assim, de acolher as pessoas, tanto os filhos como as pessoas, fazer muita amizade. Ele era uma pessoa que gostava muito de fazer amigos. Era muito bom, muito dedicado ao filho, muito amoroso. Era muito trabalhador e batalhador. Ele deixou a fazenda em 37 e veio para o Iraúna. Quando em Iraúna ele comprou uma padaria, mas durou pouco essa padaria. Voltou para a agricultura novamente. Ele trabalhava na agricultura e negociava com algodão. Nessa época era muita influência do algodão e ele comprava algodão, comprava e revendia. Ele era um homem muito sério e direito e queria que os filhos tudo fosse assim. Graças a Deus que todos seguiram muito bem. A minha mãe era muito honesta, muito simples, muito calada, muito religiosa. E também era muito familiar. Ela era uma dona de casa excelente, gostava muito de trabalhar, criou os filhos muito bem. Ela não trabalhava só no pé do fogão, não. Ela trabalhava em todas as artes, coisas, costurava, fazia um crochê. Ela não era parada, não. E ensinava também a gente, botava, ela nunca que ficava a sós, não. O prazer deles era ver a família unidas. Didi e Ubaldina tinham orgulho da família. Alguns filhos do casal, inclusive, tornaram-se figuras ilustres. O sacerdote Dom Luiz Gonzaga Fernandes nasceu em 24 de agosto de 1926, na fazenda Milhã, município de Marcelino Vieira. Desde criança sentia a vocação para o mundo religioso. Ordenou-se padre em Roma, em dezembro de 1950. Em 65, aos 39 anos, foi sagrado bispo e enviado como auxiliar para a Vitória no Espírito Santo. De 1981 a 2001, foi bispo titular da Diocese de Campina Grande. Também foi reitor do Seminário Arquidiocesano da Paraíba, de 55 a 65, e professor fundador da Universidade Federal da Paraíba, de disciplinas na área de filosofia. Faleceu aos 76 anos em João Pessoa,
no dia 4 de abril de 2003. Outra ilustre da família foi a irmã Andréia Fernandes, a Quinquina, que nasceu em 16 de dezembro de 1936, na fazenda São Bento, em Marcelino Vieira. Dedicou-se à vida religiosa, incorporando-se à Ordem das Lourdinas, dirigindo a Congregação do Rio de Janeiro. Atualmente mora em Governador Valadares, Minas Gerais. Está comemorando 60 anos de dedicação religiosa e neste dia, 16 de dezembro, completa 83 anos de vida. João Bosco Fernandes, nascido em 8 de março de 1942 em Uiraúna, foi advogado, diretor do Colégio Estadual da cidade, brilhante professor de Direito e Filosofia da Universidade Federal da Paraíba e do UNIP, além de procurador do Estado da Paraíba. Membro do Instituto Geográfico e Histórico Paraibano, João Bosco destacou-se também nas atividades literárias. Faleceu em 5 de janeiro de 2017. Melina Fernandes da Silveira, a Nininha, nasceu em 6 de fevereiro de 1931. Solteira e deficiente visual, era conhecida pela dedicação à família. Adorava cozinhar, cuidar da casa e de todos que estavam ao seu redor. Viveu até o ano de 2013, quando faleceu em Uiraúna. José Fernandes da Silveira, o Dedé, também era deficiente visual. Nasceu em outubro de 1928 na fazenda Milhã. Dono de uma inteligência incrível, dominava assuntos diversos. Sempre bem-humorado, Dedé compartilhava uma alegria contagiante. Faleceu em Uiraúna, em 27 de março de 2006. Maria Coleta, chamada de Colete, sempre foi uma figura lendária, agregada à família desde o nascimento. Simples, de sorriso cativante, sempre teve uma garra para o trabalho de impressionar. A base familiar, a tradição e o compromisso com o bem-estar social fizeram da família Fernandes uma referência para políticos, advogados, comerciantes, autoridades. Todos procuravam Didi para se aconselhar, principalmente no município de Uiraúna. E assim foi em todos os lugares onde residia o casal, características de pessoas influentes e de bom senso. Todas as decisões políticas no entorno da própria fazenda, já que o mundo era rural, não urbano na época, isso no final do século XIX para o início do século XX, as decisões, os principais acordos políticos feitos aqui no interior do Rio Grande do Norte eram realizados nessa Casa Grande, na Fazenda João Batista, que antes de receber o nome João Batista era chamada de Fazenda João Gomes. Depois de morarem em várias localidades do Rio Grande do Norte e Uiraúna, Didi e o Baldina vieram para João Pessoa. Viveram no tradicional bairro de Jaguaribe. O detalhe é que em todas as residências em que moraram, a movimentação foi intensa, resultado da família numerosa, que sempre gostou de celebrar a vida e se confraternizar, principalmente de acolher e receber parentes e amigos. Importante dizer que eles levavam uma vida muito simples, pelas dificuldades, as secas, a falta de emprego, a falta de tudo. Então eles levavam uma vida muito, apesar de muito honesta, mas era uma vida muito simples, muito sem vaidades, muito sem exageros. Então a minha avó, além de ser dona de casa, era uma mãe de família exemplar, louca e apaixonada pelos filhos. A palavra dela era amor. Mãe zelosa, esposa dedicada, uma cristã fiel. Vovó era tão afeita à religião que a saudação que ela fazia quando chegava em qualquer casa, de filho, de amigo, de parente, a saudação de vovó era: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Então isso leva-nos a titular que vovó era amantíssima do coração de Jesus. O que é bem marcante assim na minha cabeça é a questão religiosa deles, né? A gente chegava lá, sempre tinha um momento de eles estarem rezando o terço, a gente sempre também absorvia tudo isso, rezava também bastante com eles, né? E fazia essas orações em família também, que a gente passou a fazer na nossa casa também.
minha mãe sempre dizia, vamos rezar o texto também todo dia agora, igual se faz lá na casa de vovó Ubaldina. Tinha características na minha avó que é importante que a gente diga nos dias de hoje para servir para nós, para servir para as gerações que vão assistir aqui, que a gente vai passar para os outros. Ela tinha características assim que eram muito peculiares dela. Vovó era amante do silêncio. Minha avó usava o silêncio acima de tudo. Falava na hora de falar, mas quando falava eram palavras sábias, firmes, conhecedoras da verdade, de orientação. Usava na hora certa. A paciência de vovó admirava a todos. Por ser amante do coração de Jesus, ela fez parte, até morrer, da Ordem do Sagrado Coração de Jesus, zeladora. Também foi franciscana. Existiam esses mistérios, essas obrigações, muito zelo, com muita dedicação, com muito carinho. Então, vovó, todas as coisas que ela fez, ela o fez bem feito. E meu avô era muito pequeno, de estatura pequena, franzino, não era gordo, franzino, mas ele enganava. Com essa pequena estatura, ele dava a impressão que era frágil, mas de fragilidade ele não tinha nada. Ele era um homem firme, de personalidade forte, autêntico, transparente, um homem que se posicionava nas horas que era necessário, era líder da família. Vovô tinha essa característica que perdurou por ele a vida inteira, da liderança. E essa liderança dele não só na família, mas também com os amigos, que as pessoas, além da família, quem tinha problema na família, encontrava arrego lá em casa para ouvir a vovô, e ele tinha sempre uma solução. Era um homem de inteligência invejável, vovô. Vovô era homem de leitura, lia revistas, lia jornais, ouvia o rádio religiosamente. Vovô assistia a Voz do Brasil todas as noites. Então ele sabia de tudo de economia, ele sabia de tudo de política, ele sabia de tudo de religião, ele sabia os fatos sociais. Na política ele sabia como era que estava a política nacional, estadual e municipal. Nessa municipal ele tinha ingerência muito de perto, muito pessoal, porque não poucas vezes as reuniões para as discussões e decidir os destinos do município, da cidade que ele amava tanto, Iraúna, eram feitas lá em casa. E a opinião dele, a sugestão dele, as posições dele eram sempre muito ouvidas. Das festas lá em casa, aquelas mais tradicionais, Natal, Ano Novo, a festa da padroeira lá em Uiraúna, a Semana Santa, ele queria a casa cheia. Então essas festas eram de muita alegria, era uma alegria contagiante, muito bolo, muita canjica, muito arroz doce, muito tudo, e nós ao redor da mesa, e ela era uma alegria muito grande. Então ele tinha esse poder de aglomerar, ele tinha esse poder de atrair para si, não somente a nós, mas como também os amigos. Os amigos, ele tinha amigos que eram fiéis, assim, muito presentes. Lá em casa ele tinha uma mania, ou era um agrado, ainda lá em Uiraúna e continuou aqui também em João Pessoa, do café. Todo mundo conhecia o café de seu Joãozinho. Então tinha os frequentadores do café. Tinha um café pela manhã e tinha um café à tarde. Nunca passou uma pessoa na nossa porta com fome que vovô não desse comer. Muitas vezes eu conto esse testemunho, que vovô deixava, às vezes quando a minha tia reclamava, ele dizia, eu dou o meu almoço, eu dou o meu almoço. Vovô nunca deixou uma pessoa passar com fome na porta para não dar a comida. Eu recordo-me que foram pessoas que estiveram bem presentes na vida da minha família, né? Apesar que da minha pouca idade na época, né? Eu tinha
A época que eu convivi com eles, eu tinha entre 6, 7, 8 anos de idade. Eles residiam numa casa em que a gente morou, inclusive, minha família. Minha família morava numa casa na rua Oswaldo Pessoa, que é a famosa Rua do Jambo, ali em Jaguaribe. E a gente morou nessa casa que, posteriormente, com a nossa saída na casa alugada, meus pais saíram dessa casa e eles compraram essa casa, né? E que foi a casa que eles ficaram lá estabelecidos por um bom tempo, né? Até o final da vida deles, inclusive, né? Eu lembro que a casa era uma casa sempre bastante cheia, não só de familiares, né? Sempre tinha algum tio, algum parente mais próximo, pessoas do interior do Iraúna, familiares, vizinhos também bastante. Às vezes eu chegava na casa e tinham pessoas que, para o nosso convívio assim, não eram tão conhecidos, né? É um vizinho da outra casa que eles moravam, estão vindo aqui visitá-los, né? A gente sempre se encontrava, tanto nas missas, né? Quanto no pós-missa. Acabava a missa, todo mundo ia para lá, sempre tinha a mesa farta, recebia muita gente, né? E eu sempre me recordo desses momentos. Uma família grande, né? Que se ramificou, né? Eram nove filhos que foram dando seus frutos, né? Uma família bastante grande que se espalhou, né? No Brasil, inclusive. Tem gente que mora fora do país, tem gente que mora em Brasília, gente que mora em São Paulo. E a gente sempre que tem a oportunidade de fazer uma reunião, de estar junto, a gente sempre está relembrando os momentos, né, que sempre vem à nossa cabeça o tempo inteiro, as memórias daquela época que era muito boa mesmo, né? Que alegria Didi e o Baldina tinham de ver a família vivendo momentos como estes. O casal se dedicou, trabalhou, orientou e fez de tudo para que as novas gerações pudessem sentir orgulho de suas histórias. Didi, a seu jeito, um homem à frente do seu tempo, que gostava de ler, de se informar, de se comunicar. Neto e filho de fazendeiros, foi também o primeiro promotor de justiça de Uiraúna, mas principalmente uma referência para a família. O Baldina, a seu jeito, típica matriarca, dedicada à administração da casa, dos filhos, do marido, de jeito meigo, sensato, dona de uma fé inabalável, base complementar para a família. Eu vejo uma família assim, que é unida, que o mais importante de tudo da família é que todos se amam, sempre tem aquela relação mútua da família. Eu gosto muito do pessoal, eu gosto muito dessa família, eu acho o pessoal muito bom. Eu acho que valores que eles deixaram pra gente muito bom, a valorização da fé, a gente ser pessoas de bem, de família, que se dão bem com o pessoal, que vão para a igreja, tem esse costume da religião. Eu acho que eu agradeceria a eles por isso. Um homem pequeno grande, gigante, de ações raras e claras. Sua palavra merecia respeito, só agia dentro da regra e do direito. Sorriso largo, conversas boas, sua casa era um plenário. De amigos e homens de bem, um verdadeiro cenário, de autênticos e sóbrios comentários. Muitas as personalidades, partícipes daquelas assembleias, debatendo assuntos do mundo, do país e da cidade, em sintonia profunda com a realidade. Homens bem informados com as notícias do rádio, com a leitura de revistas e jornais, curiosos e intelectuais. Era a plenária de verdadeiros amigos, enquanto na cozinha a esposa, o Baldina, acompanhada da filha, Nininha. Cafés, almoços, jantares preparavam, exultantes, para agradar todos os visitantes. Aquela casa era pousada. Era abrigo, porto seguro para parentes e amigos, recebidos com prazer e alegria pela grandeza do casal anfitrião. Joias raras de almas cristalinas, nossos amados Didi e o Baldina.